E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O plano de recuperação judicial do Vasco, que visa solucionar a delicada situação financeira do clube, está sendo duramente contestado por um grupo de ex-jogadores incluídos na lista de credores. 10 atletas, representados pelo escritório Laporta Costa Advocacia, protocolaram objeções junto à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro no dia 1º de outubro, alegando ilegalidades, deságio abusivo e falta de viabilidade econômica no documento apresentado pela diretoria. Entre os nomes que assinam a contestação estão Abedi, Anderson Salles, Diogo Silva e Muriqui, que criticam principalmente a cláusula que impõe um corte de 92% nos créditos trabalhistas de quem não aceitou as condições do acordo, o que, segundo eles, fere a lei de recuperação judicial. O principal ponto da contestação é o pagamento de apenas 8% do valor devido aos credores trabalhistas não colaboradores, considerado abusivo e ilegal pelos ex-jogadores. Eles argumentam que essa medida viola o artigo 54 da Lei nº 11.10105, que garante o pagamento integral dos créditos trabalhistas, além de ferir princípios fundamentais do direito, como o da isonomia. Por isso, solicitam que o juiz faça uma análise prévia da legalidade do plano antes da realização da Assembleia Geral de Credores, onde o documento será avaliado e poderá determinar o futuro financeiro do Vasco. Além dos ex-jogadores, o clube paraguaio Olímpia também entrou com contestações no mesmo dia, criticando o plano por conceder tratamento desigual aos credores da mesma classe. Segundo o Olímpia, apenas aqueles que participaram das mediações conduzidas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, receberam condições mais vantajosas, enquanto a maioria foi prejudicada, violando o princípio da isonomia. O clube criticou o deságio de 92% imposto aos credores trabalhistas que não aderiram ao acordo, classificando-o como um absurdo e comparando a proposta a uma tentativa de perdão das dívidas, algo que não representa uma reestruturação verdadeira. O Ministério Público do Rio de Janeiro também se posicionou contra o plano no final de agosto, apontando graves ilegalidades e destacando o tratamento discriminatório às dívidas trabalhistas. Em parecer preliminar, o MP recomendou que o Vasco revisse os pontos ilegais antes da Assembleia Geral de Credores, alertando para a impossibilidade de homologação do plano caso as irregularidades persistam. Essa manifestação reforça a pressão para que o clube apresente uma solução mais justa e transparente diante dos credores e da justiça. Enquanto a diretoria do Vasco ainda não foi formalmente notificada sobre as objeções, o cenário segue tenso e imprevisível. O plano de recuperação judicial, que parecia ser uma esperança para o clube, agora enfrenta desafios jurídicos e financeiros sérios, com a Assembleia Geral de Credores se aproximando e prometendo ser um momento decisivo para o futuro do Vasco. A torcida acompanha atenta, ciente de que os próximos capítulos dessa história serão cruciais para a estabilidade e o sucesso do clube nos próximos anos. Um vídeo recente vem agitando os bastidores do futebol carioca e colocando o nome de Brian Rodrigues em evidência como possível reforço do Vasco. O atacante uruguaio, atualmente no América do México, tem mostrado um desempenho que mescla habilidade, velocidade e faro de gol, características que poderiam agregar muito ao ataque vascaíno. Conhecido por seu estilo explosivo e capacidade de criar jogadas decisivas, Brian despertou interesse justamente pela versatilidade na ponta esquerda, setor que o Vasco busca fortalecer para a próxima temporada. A movimentação nos bastidores indica que a negociação pode avançar, deixando a torcida ansiosa para ver se o talento sul-americano vai mesmo desembarcar em São Januário. Se confirmada, a chegada de Brian Rodrigues poderia ser um verdadeiro upgrade para o time, que precisa retomar a confiança e intensidade ofensiva. O uruguaio vem de uma temporada de altos e baixos no América, mas com momentos de brilho que chamaram a atenção, como participações decisivas em gols e atuações marcantes em competições internacionais. Seu estilo rápido e driblador casa bem com o futebol aguerrido e técnico que o Vasco busca implementar, e sua experiência em diferentes ligas, da MLS ao futebol mexicano e espanhol, o tornam um jogador preparado para o desafio brasileiro. Fica a pergunta no ar, será que Brian será o talento capaz de dar novo gás ao ataque vascaíno e ajudar o clube a buscar voos mais altos? A expectativa está lançada, e os próximos capítulos prometem muita emoção para os torcedores. Além de seu talento em campo, Brian Rodrigues é conhecido por sua determinação e espírito competitivo, características que fazem toda a diferença em momentos decisivos. Jovem, porém com experiência em diferentes contextos e ambientes de pressão, ele traz uma mentalidade vencedora que pode contagiar o elenco do Vasco. Sua entrega nos treinos e jogos, aliada a uma postura humilde e focada, faz dele um líder silencioso dentro do grupo, capaz de motivar os companheiros a superarem desafios. Para um clube que busca reconstrução e ambiciona voltar a conquistar títulos importantes, contar com um jogador que une talento e personalidade forte pode ser o diferencial para transformar potencial em resultados concretos. Brian tem tudo para ser essa peça fundamental na busca pelo sucesso vascaíno.
Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Brian Rodrigues tem mostrado uma evolução impressionante nas últimas temporadas, especialmente entre 2022 e 2024, quando defendeu o América do México com atuações que chamaram atenção pelo talento e capacidade de decisão. Em 114 jogos pelo clube, o atacante marcou 28 gols, consolidando-se como uma peça ofensiva fundamental. Sua habilidade para criar jogadas, aliado a um faro de gol apurado, permitiu que Brian se tornasse uma ameaça constante para as defesas adversárias, além de demonstrar maturidade e regularidade que o diferenciam. Essa performance robusta, construída sobre experiências anteriores no Los Angeles FC e no Peñarol, coloca o uruguaio em um patamar de destaque que muitos times latino-americanos cobiçam. A possibilidade de Brian Rodrigues reforçar o Vasco mexe com a expectativa de torcedores e especialistas, pois seu estilo agressivo e versátil pode revolucionar o ataque cruzmaltino. A chegada do uruguaio traria não só gols, mas também criatividade e velocidade, ingredientes que o Vasco precisa para retomar sua força e buscar títulos importantes. O clube carioca, que atravessa uma fase de reconstrução, pode ganhar um diferencial decisivo com a contratação desse jogador que já provou seu valor em competições internacionais e ligas competitivas. A torcida vascaína certamente está de olho, ansiosa para ver como Brian poderá transformar o time e reacender a chama da vitória em São Januário. E aí, vascaínos, como vocês enxergam a possível chegada de Brian Rodrigues ao nosso time? Com uma carreira que já passou por clubes de peso e um histórico recente de gols e assistências pelo América do México, Brian chega como uma promessa de agitar o ataque do Vasco. Será que ele tem o que é preciso para virar o nome da torcida e trazer aquela energia que faltava para o time? Queremos saber quais são as suas expectativas para o desempenho dele. Será que Brian pode ser o craque que vai incendiar São Januário e ajudar o Vasco a voltar a brigar por títulos? Pensando no estilo de jogo do uruguaio, veloz, habilidoso e com faro de gol, como vocês acham que ele vai se adaptar ao nosso esquema tático? Será que Brian vai conseguir dar a criatividade e a eficiência que o ataque do Vasco precisa para ser mais letal nas finalizações? Para quem tem dúvidas, quais receios vocês têm sobre essa contratação? Essa é a hora de falar tudo, o que esperam dele dentro e fora de campo para realmente fazer a diferença no elenco. E olhando para o futuro, qual o impacto que Brian Rodrigues pode causar na busca do Vasco por títulos importantes? Vocês acham que ele pode ser a peça que faltava para transformar o time em uma força imbatível no Brasileirão e nas competições nacionais? Sonhar alto é o que a torcida mais quer agora, então aproveita para dizer como vocês imaginam o ataque do Vasco com Brian em campo. E que tipo de reforços gostaria de ver ao lado dele para formar um ataque dos sonhos? A conversa está aberta, queremos ouvir tudo. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.